eu meditei, eu li essa palavra e ela é uma palavra um pouco extensa, mas eu quero tentar resumir, que está em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 4, mas eu quero ler lá o final, versículo 16 em diante. Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 em diante. Amém? Que diz assim: por isso não desanimamos, ainda que o nosso ser, o nosso corpo, a nossa face exterior se desgaste, se corrompa, o nosso interior se renova a cada dia. Pois a nossa leve e momentânea tribulação, veja bem, a nossa leve e momentânea tribulação produzirá para nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação, na medida que nós não olhamos para as coisas que nós vimos, mas para as coisas que nós não vimos, porque as coisas que nós vimos, versículo 18, as coisas que nós vimos, as coisas que nós vimos, elas são temporais, elas são passageiras, mas as coisas que nós vimos, elas são o quê? Eternas. Ou seja, nós não nos guiamos por vistas, nós guiamos pela fé que habita em nosso coração, a fé que a cada dia mais nós conseguimos que ela cresça através do Espírito Santo, através da palavra, e essa fé que faz com que nós estivéssemos aqui, nessa noite, num domingo, podendo perder tempo, estar em casa assistindo Fantástico, né? Mas o pastor Marcos fala, fantástico é o que acontece aqui, é a glória do Senhor. Queridos, eu quero que você, resumindo, para você entender, é uma carta de Paulo, apóstolo Paulo, aos Coríntios, a segunda carta. No capítulo 19 de Atos, a gente vê que Paulo, ele iniciou no ministério e quando ele teve um encontro com Cristo em Damasco, eu falei que foi um encontro explosivo, né? Ao meio-dia lá, durante o dia foi um encontro explosivo, que realmente Cristo aparece a ele e faz ele dar um rumo de 180 graus na sua vida. Aquilo que ele fazia, perseguir os cristãos, ele agora repensa. E ele, durante 14 anos, aproximadamente, a Bíblia não conta muito o que acontece com Paulo, mas ele fica recluso talvez, ninguém sabe quem debateu com ele, mas entende-se que Paulo aprendeu muito da palavra, porque ele trouxe aqueles mandamentos da lei, e agora ele se baseia no Evangelho de Cristo, um Evangelho real, algo que veio de uma forma sobrenatural para mudar a nossa história. O que a lei não conseguia fazer na época, dogmas que o Senhor na época lá teve que direcionar o homem, porque o homem se perdia, Deus coloca a lei, mas a lei não foi suficiente. E quando aparece Jesus, há sim uma porta, o véu se rasga e nós podemos, por meio de Jesus, estar aqui. Pela graça, por meio da fé, somos salvos. Não é nosso dom, não é nosso dom, não, é dom de Deus. E Paulo, nesse momento, Atos capítulo 19, ele está em Corinto, ele vai para Corinto, ele vai de Atenas para Corinto e ele encontra um casal, Priscila e Átila. Átila, isso? Áquila, né? Áquila e Priscila, isso? Priscila, eu sei, me lembrei porque a Priscila da igreja aqui, tem mais a Priscilinha ali. Áquila e Priscila, um casal. E ele vai para Corinto. E em Corinto ele fica aproximadamente 1 ano e meio. E engraçado, eu comentei isso acho que com a Eda, lá em casa a gente comentou, eu falei, Paulo trabalha. Ele não vive só do evangelho durante esse tempo ali, esse 1 ano e meio, ele fazia tendas para sobreviver. E olha o chamado que tinha Paulo, um grande chamado. Então nós que
podemos sim trabalhar também no Evangelho, dar a nossa contrapartida, a ajudar a divulgar a palavra de Deus. É árdua a tarefa de conciliar trabalho, casa, igreja, compromisso? É, mas nós podemos fazer pelo reino, sim. E Paulo, durante esse ano, 1 ano e meio, ele funda a igreja de Corinto. Ele funda essa igreja. Ele vai para as sinagogas, debate com os judeus. É uma região grega. Áquila e Priscila eram judeus, muitos judeus fugiam e iam para cidades próximas, fugindo da perseguição, estavam ali na Grécia, naquela região da Grécia, em grupos, e Paulo prega, eu estou resumindo, querido, e Paulo funda a igreja de Corinto. Mas num determinado momento, ele se ausenta, porque ele tem um chamado maior. O chamado dele é vir abrir a igreja e ir para outro lugar, e abrir uma igreja e ir para outro lugar. Ele divulga o evangelho. O Senhor nos dá a ele uma missão muito grande. Como ele tem dado a missão a grandes líderes que abrem, estão focados no reino, têm uma objetividade grande, têm uma graça de Deus para que possam divulgar o evangelho de uma forma fenomenal, assim, digamos que uma forma que atrai as pessoas. Paulo era assim, e hoje também temos pessoas assim, temos líderes assim, que abrem igreja e o evangelho é propagado sob muitas das vezes sobre acusações. Porque esses pastores só roubam, que não sei o quê. Mas, queridos, eles estão fazendo o evangelho ser propagado. Ninguém sabe o suor do rosto, a oração, o jejum que eles pagam para atingir um nível talvez não tão espiritual, mas sejam renomados no meio evangélico. Pessoas que crescem através da divulgação da palavra de Deus, mas pelo conhecimento que o Senhor deu. Porque a gente, às vezes, na nossa limitação, nós não conseguimos. Porque eu penso assim, poxa, se eu tiver que largar minha profissão para ver do evangelho, Jesus, a gente repensa a nossa vida. E o Senhor capacita algumas pessoas para isso. Por exemplo, o pastor Marco, ele é uma pessoa que está na obra, mas porque o Senhor o chamou para isso. Mas nós também temos a nossa parcela, podemos dar nossa parcela de contribuição, divulgando o evangelho para os nossos vizinhos, para os nossos parentes, os mais próximos, convidando-os para estarem aqui, porque a palavra, o Espírito Santo vai tocar no coração. A gente tem que só lançar semente. E Paulo parte, institui a igreja de Corinto e parte. E parte com Priscila e Áquila, é isso? Parte com o casal, mas num determinado momento, ele vai mais além, eles ficam ali, eles conhecem Apolo. Apolo é um grego que conhecia o batismo das águas, que era o batismo de João. E Priscila e Áquila falam mais para eles, falam de Jesus. Falam de Jesus o seguinte, tem o batismo do Espírito, nós estamos vivendo Espírito agora. Além da palavra que o mestre deixou, nós estamos vivendo Espírito. Porque a igreja de Corinto é uma igreja que vivia o Espírito, mas se perdia em algumas questões. E agora, eu creio que Paulo se torna um líder. Apolo se torna um líder. Veja bem, alguém prega para eles e essa pessoa se torna um líder. Ou seja, muitas das vezes a gente recebe a palavra de alguém e a gente desenvolve o ministério. E aquela pessoa, não que Priscila e Áquila não tivessem o dom de divulgar, mas não era o dom deles, era outro. Era agrupar os irmãos, era cada um na sua função, cada um desenvolve o ministério no corpo. E agora nós entramos na palavra, amém? Resumir mais ou menos, estão entendendo? Amém?
Pelo que tendo este ministério, Paulo fala, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. A igreja de Corinto, na primeira carta, teve inúmeros problemas. Problemas de ordem moral, problemas de divisão. Uns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo, outros diziam, não, eu sou de Cefas, não, eu sou de Cristo. Alguns achavam-se suficientes, a ponto de dizer, não, eu não preciso de liderança, eu sou de Cristo. Mas nós precisamos ter sim uma liderança, mas aí Paulo diz, não, eu plantei, Apolo regou, mas é Cristo que dá o crescimento. Cada um tem uma etapa na caminhada do Evangelho, no desenvolver da igreja, no desenvolver da congregação. Cada um tem uma etapa num determinado tempo. Eu sou transitório, eu estava aqui, eu estou aqui, daqui a pouco eu estou lá e assim por diante. Nós precisamos nos mover, porque nossa vida passa muito rápido. Problemas de divisão, problemas de ordem moral, irmão processando irmão processando irmão. Não resolviam dentro da igreja, levavam para fora. E Paulo disse, vocês estão fazendo isso, processando um ao outro, vocês vão julgar o mundo. Que infantilidade é de vocês. Muitas das coisas nós precisamos resolver aqui dentro. O perdão. De uma outra forma também, imoralidade sexual. A igreja havia se perdido. Havia um filho dormindo com uma mulher do seu pai, ou seja, era sua madrasta, resumidamente. E o que a igreja estava fazendo? A igreja estava vivendo a espiritualidade, mas estava deixando algumas coisas perdidas dentro da igreja. Até a Santa Ceia, que nós vamos fazer aqui, um memorial, eles iam, e essa carta 11, capítulo 11 de 1 Coríntios, fala sobre a Santa Ceia. A ceia havia perdido o propósito. Pessoas iam para comer, para beber, e era um local de quê? Comunhão. A ceia é tão somente comunhão entre os irmãos, no partir do pão. Nós estamos aqui para ter comunhão uns com os outros, da forma horizontal e da forma vertical com Cristo. Então a igreja de Corinto, ela se perdeu, e Paulo vem na primeira carta, pisando, digamos assim, o pé no pescoço. Opa, vocês têm que fazer isso. E graças a Deus essas cartas ficaram para nós até hoje, que a gente sabe onde a gente está errando como igreja. E eu quero que você entenda que agora na segunda carta, Paulo já vai mais devagarinho. Eu falei que eu ia voltar aí, ele fala, né? Eu falei que eu ia voltar aí, mas não estou mentindo. Ele fala assim, resumindo, né? Não estou mentindo, mas é porque o Senhor não quis. Ele não queria mais entristecer os irmãos, ele entendeu que os irmãos ficaram tristes porque ele cobrou da igreja algumas atitudes. Que as coisas tinham perdido o controle dentro da igreja. E nós não podemos perder o controle. A igreja não pode, as lideranças não podem perder o controle de algumas coisas. Quando as coisas estão em desconformidade, tem que ser chamado a atenção, sim. Porque o testemunho da igreja vale muito lá fora. O nosso testemunho lá fora, nós somos a carta do Senhor Jesus. Nós somos o espelho do Evangelho. Então as nossas atitudes lá fora demonstram quem nós somos e a quem nós pertencemos. Mas agora ele fala de uma coisa que é um pouco diferente, é aquilo que a igreja vive. O desânimo. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não desanimamos. Paulo fala daquilo que eu falei agora.
o ministério dado por Cristo a cada um de nós, lá em Marcos capítulo 16, versículo 15, que o Senhor fala: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, e quem não crê será o quê? Condenado. O ministério dado a todos nós. A missão não cabe só ao pastor Marcos, a missão cabe a cada um de nós, de divulgarmos o evangelho, divulgarmos a palavra de Deus, para que chegue aos ouvidos daqueles que ainda não conhecem, que ainda estão com uma cegueira espiritual. Hoje é uma noite de Santa Ceia, e eu quero falar sobre isso. Não desanimamos, nós temos esse ministério por nós mesmos. Era impossível estar aqui falando para vocês. Nós temos limitações, cada um de nós tem uma limitação. Um é mais inibido, um é um pouco mais tímido, um é um pouco mais agitado. Mas o Senhor, eu creio que Ele ajusta isso tudo e nos capacita para falarmos o evangelho, mesmo que para o vizinho, Deus dá palavra, mesmo que para o colega do trabalho, Senhor, esse ministério, ele nos foi dado pela misericórdia de Deus. E nós entendemos isso, que é pela misericórdia do Senhor Jesus, porque Ele é misericordioso. Pelo contrário, rejeitamos as coisas secretas por vergonha, não agimos como engano, não falsificamos a palavra de Deus. Antes recomendamo-nos a consciência de todos os homens, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não tem ocultismo aqui no meio. Nós rejeitamos o ocultismo. Havia lá em Corinto, na região, havia ocultismo, mas as coisas de Deus são as claras. O evangelho que nós pregamos, nós não mexemos na palavra de Deus, nós não mudamos a palavra de Deus, ela é pregada como ela é, na sua totalidade e nos seus detalhes. Cada um que vem aqui, ele traz a palavra de Deus com base nisso aqui, na palavra de Deus. Ele ministra com base na palavra. E não agimos de engano, de falsidade, não. Nós não falsificamos a palavra. A gente sabe que tem pessoas aí fora que batem de porta em porta, que alteram a palavra de Deus. E se tu não for embasadamente, se tu não for conhecedor da palavra, tu apanha. Porque eles abrem lá e tu não tem a Bíblia para debater, tu não sabe onde está errado, tu apanha. Porque eles estão escoladinhos para algumas coisas ali. Mas agem modificando a palavra. Nós trazemos aqui o que o Espírito direciona, o que o Espírito quer falar à igreja. É difícil para a gente, quando vem aqui trazer a palavra, ou falar das coisas de Deus, porque não é o nosso conhecimento. A gente até lê, até entende, mas dependemos do Espírito Santo. Dependemos totalmente do Espírito Santo, porque é Ele que nos move. Seria como bater numa lata, se não tem o Espírito, é vazio. Uma lata vazia bate, sai um som feio. Por quê? Porque não tem nada dentro, né? Agora, nós precisamos falar de acordo com o que o Espírito quer que nós falamos. Versículo 3: se porém o nosso evangelho ainda está encoberto, para os que se perdem está encoberto. Talvez a gente pense assim, mas ainda o evangelho não me foi explanado, ainda não consigo ver toda a verdade. Mas Paulo fala aqui no capítulo 3, anteriormente, no capítulo 3, ele fala o seguinte, verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam tirar os olhos da face de Moisés por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanecente, ou seja, ainda que estava diminuindo. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Ou seja, o ministério através de Jesus Cristo, o Espírito Santo revelado. Se o ministério da condenação foi glorioso, a lei ela teve a sua glória, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, esse ministério do Espírito Santo. Pois o que foi glorioso não é em comparação com a glória insuperável. Nós vivemos uma glória que ela não desaparece, a glória manifesta em nós dia após dia através do Espírito, desde que nós estejamos ligados com o Senhor. Portanto, tendo tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não contemplassem o fim daquilo que desvanecia. Está falando aqui que Moisés, quando ele, para não deixar o povo estava vendo ele falar com Deus e a glória tomando conta do rosto, mas à medida que o Senhor parava de falar, o rosto, a glória diminuía, ele colocava um véu no rosto, para o povo não ficar assim, cadê a glória? Sumiu a glória? Sumiu a glória? Tem glória aí? Tem glória aí ou a glória está sumindo? Essa glória está em nós. Essa glória manifesta em nós. E nós não podemos deixar ela desvanecer, porque o Espírito Santo habita em nós, é o que o Paulo falou. Essa glória, ela não tem limites, porque o Espírito habita em nós. Nós vivemos uma outra fase, onde o próprio Deus passou a habitar, fez de nós templos. Entramos num outro contexto, através de Cristo, quando descemos as águas, quando estamos em comunhão uns com os outros, quando começamos a caminhar com Cristo, quando começamos a entender a palavra e começamos a mudar coisas que nós, poxa, isso aqui eu tenho que deixar de fazer, porque isso não está de acordo com o Evangelho. O Senhor nos lapida dia a dia. Não vai ser de uma hora para outra, não vai ser de uma hora para outra. Não pense você que você vai vir para Cristo e você vai ser mudado num piscar de olhos, não. Você precisa caminhar com Cristo e não desfalecer, não desanimar. Nos quais o Deus desse século, ou seja, versículo 3 ainda, para os que se perdem está encoberto. Esse evangelho que para nós parecia estar encoberto, não, ele está encoberto para aqueles que realmente não querem nada com Deus, viraram as costas totalmente para Cristo. Para esse sim o evangelho está encoberto. Pessoas que não querem nem ouvir falar da palavra, não dão nem a chance de querer entender um pouco, estão presos totalmente no mundo, não querem ouvir. Versículo 4, nos quais o Deus desse século, Satanás, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhe resplandecesse a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. A cegueira espiritual por conta do Deus desse século, as coisas que o Deus desse século, o sistema tem feito para cegar aos incrédulos, aqueles que não dão a chance de ouvir, parar para ouvir um pouquinho. O Deus desse século, Satanás, ele tem usado as coisas do mundo, tudo ao seu favor, tem usado ao seu favor. O sistema trabalha ao favor do maligno, só não vê quem não quer. E a igreja anda na contramão, mostrando a glória de Deus através de Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre, aquele que nós temos a certeza de que veio aqui para isso, para nos salvar,
para nos ligar a Deus. O que a religião tenta fazer, religar o homem a Deus, veio somente através de Jesus. Foi Ele que conseguiu religar verdadeiramente o homem a Deus. Pois não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus o Senhor, e nós mesmos somos vosso servo por amor de Jesus. Nós não estamos aqui pregando a nós mesmos. Que ousadia seria nossa se eu viesse falar da minha vida. Embora Paulo fala várias vezes e diz: sede meus imitadores. Nós temos essa responsabilidade, sim, a gente que vem aqui, temos essa responsabilidade quando falamos de Cristo, precisamos ter uma vida condizente com o que cremos. Ah, mas não vou imitar, não. Imitadores, querido, não é imitador aqui no meu jeito de vestir. Cada um tem seu jeito. Eu tenho o meu jeito. Eu nunca vou mudar. Eu falo, se eu mudar o meu jeito de ser, eu estou mentindo, porque eu estou saindo da minha verdade. Esse é o Ricardo. Esse sempre fui eu. Se você não gosta de mim assim, paciência, eu não vou mudar. Esse sou eu. Eu sempre fui assim. Eu sempre tive alguns gostos. Digamos assim, sempre gostei de me vestir bem, entre aspas, que eu não, mas eu tenho, cada um tem, digamos, a sua, uns gostam de pescar, uns gostam de caçar, o Léo, de vez em quando ele coloca lá umas arminhas lá, né, Léo? Outros gostam de, sei lá, ir pescar em alto mar. Eu não, estou em casa com a minha família, cada um tem o seu jeito. Mas isso são questões pessoais nossas. Cada um tem o seu jeito de andar, de falar, de se vestir. A Bíblia não fala isso, sede meus imitadores nisso, não. Sede imitadores nas ações. Pastor Marco é, sempre calmo, sereno, sempre sorrindo. O pai já é mais agitado, sempre com uma brincadeira. Cada um no seu quadrado, cada um da sua forma. Mas temos que ter a imagem de Cristo. Paulo fala, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nas atitudes, para que a gente consiga transparecer o Evangelho de Jesus lá fora, para que através do nosso comportamento, nós venhamos a alcançar pessoas pelo Evangelho da glória de Deus. Amém? Pois Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, é quem brilhou em nossos corações, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Assim como das trevas, lá no versículo 3 de Gênesis, que disse, no meio das trevas, Deus falou, haja luz. No meio das trevas, resplandece a palavra de Deus através de Jesus Cristo. No mundo corrompido, no mundo já perdido, onde a lei já não servia mais, a luz do Evangelho veio para dar vida a nós, para que estivéssemos aqui, podendo levantar nossa mão e dizer, santo, santo, santo és tu, Senhor. Toda a terra está cheia da tua glória. Por mais que o mundo se perca, por mais que o mundo esteja perdido, nós não desanimamos. Nós não voltamos atrás. Nosso alvo é Cristo. Nós vamos avançar. Nós vamos caminhar. E nós vamos chegar no objetivo que é estar contigo naquele dia. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder de Deus, para a excelência do poder de Deus e não de nós. Era muito comum na época, uma das coisas que facilmente se fazia era o vaso de barro.
falei aqui sobre o alabastro, que era usado talvez para umas coisas mais caras, mas o vaso de barro ele passava despercebido. Então eles usavam, creio que o vaso de barro para colocar os tesouros, esconder aquilo que eles tinham de valioso na época, para passar despercebido. Mas a Bíblia fala de um vaso de barro que somos nós. Jeremias 18 fala, ele leva Jeremias à casa do oleiro e mostra que o que ele poderia fazer com Israel, fazendo analogia de Israel ao vaso que o homem fazia conforme ele queria. Assim era Deus com Israel. Deus poderia fazer, bastasse Israel se arrepender. É o mesmo que Ele pode fazer conosco. Ele pode nos moldar da forma que Ele quer, nos transformar em vasos de glória, porque o tesouro já está em nós, o Espírito já habita em nós. A palavra está cada dia mais, que nós viemos na igreja e ouvimos a palavra de Deus, a palavra está penetrando no nosso coração, na divisão da alma e do Espírito, e está nos dando entendimento. Basta nós estarmos com o ouvido aberto. Então nós temos esse tesouro em vasos de barro. Em 1940 aproximadamente, 40 e 1950, na região do Mar Morto, acho que você já ouviu falar, foram encontrados manuscritos do Mar Morto, em vasos de barro, em cavernas. Os beduínos da época ali, da região, o povo que ali morava, talvez procurando um cabrito, alguma coisa, achou esses vasos lá e dentro haviam esses pergaminhos, datado talvez de 2000 anos, um pouco antes do próprio Jesus. Livros, pedaços do livro de Isaías, livro de Gênesis, livro de Salmos, vários livros estavam ali. E eles puderam, isso foi para algumas, foram vendidos a preço de banana, e quando Israel descobre, o governo de Israel vai e consegue comprar, utiliza pessoas e consegue resgatar isso, e hoje eles têm isso em cofre, e eles trabalham em cima disso, para verificar, para tentar ajustar, porque perdeu a qualidade, perdeu as imagens, eles vão ajustando. Mas o livro de Isaías é o que está mais, digamos, completo, e mostra a veracidade da palavra que nós temos aqui. Serviu para mostrar que a palavra de Deus, ao longo dos anos, ela não perdeu a sua essência, a sua verdade. Só vieram para mostrar que o que está aqui não foi escrito por homem, mas foi escrito lá atrás, pela inspiração divina. E esses vasos de barro carregavam esses tesouros. E nós carregamos dentro de nós a verdade. O Senhor Jesus, através dele, o Espírito Santo mora em nós, a palavra é viva em nós. Minha mãe sempre falava, tu tem que pregar. Eu dizia assim, eu não, mulher, tá doida? Deixa eu lá tocando violão. Não, eu dizia, eu nem sei nada da Bíblia. Ela dizia, abra a boca e eu te encherei, que eu achava engraçado isso, porque ela sempre falava assim, vai estudar, que amanhã Deus vai te abençoar. Eu disse assim, não adianta, mãe, se eu não fizer a minha parte, não adianta eu descansar, eu preciso estudar. E eu estudava. Mas realmente, pela misericórdia do Senhor Jesus, quando nós abrimos a boca, o Senhor enche. Ele faz a parte dele. Façamos a nossa. Vamos ler a palavra, vamos orar. O Senhor vai te usar no momento certo, na hora certa, conforme Ele quiser te usar. Eu estou fazendo a minha parte aqui dentro do meu limite. Não sei se vocês estão entendendo alguma coisa, mas eu estou tentando falar da palavra de Deus um pouquinho para vocês. Pela misericórdia que o Senhor nos tem dado. Amém? Versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados. Eu queria cantar essa música, né? Não vai dar.
Atribulados, que passam por adversidades. Quem é que não passa por adversidade? Acho que atribulado é a palavra que é do dicionário do cristão. Né? Lá fora a gente não ouve, eu passo por tribulação. O cristão, ele passa por tribulação, que é o quê? Adversidade. E a adversidade em todas as esferas da sua vida. Em tudo somos atribulados. Mas não o quê? Angustiados. Não podemos andar aflito, preocupado. Porque o Senhor, Ele provém na hora certa. Porque, marquei até aqui, as circunstâncias são temporais, mas os propósitos são eternos. Nós passamos, as circunstâncias da vida, elas são questão do tempo, das adversidades do tempo. Mas os propósitos, quando nós estamos na presença de Deus, nós temos um propósito. E o propósito dele para conosco é eterno. A nossa vida passa muito rápido, mas com ele nós vamos viver a eternidade. Atribulados. A tribulação, Romanos 5 fala que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. Quanto mais atribulados nós somos, mais adversidades nós passamos, nós mais fizemos o quê? Perseveramos no Evangelho. Porque sabemos que o Evangelho, ele tem resposta para tudo. A palavra de Deus, ela dá resposta para tudo. Consegue colocar ali? Estou perdido aqui, minha Bíblia está toda grudada. Deu um acidente lá em casa, né, Eita? Molhou a Bíblia. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a essa graça nas quais estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Ou seja, tem que dar glória. É difícil? É difícil, mas tem que dar glória. Porque a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. E a perseverança produz o quê? Experiência. Quanto mais nós perseveramos na palavra de Deus, quanto mais nós caminhamos com Cristo, mais experiências nós adquirimos. E daí, perseverança, experiência e experiência, a esperança. Essa esperança não traz confusão, porque nós esperamos no eterno, nós esperamos em Cristo, naquele que a palavra não muda. Amém? Perplexos, mas não desanimados, né? Perplexidade, dúvida, quando a gente chega diante de uma situação que a gente fica meio duvidoso, meio confuso, espantado. Meu Deus, e agora? O que foi acontecer com o Brasil? Queridos, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus. Permissão não. Nós temos o livre-arbítrio. O povo escolheu. A igreja fez a sua parte, a igreja orou incansavelmente, fez a parte dela. Somos contra esses princípios, somos isso, somos aquilo. A igreja orou. Ficamos perplexos. Mas não podemos desanimar. Não. Pressionados, mas não desanimados. Perplexos, mas não estamos de pé. A igreja está de pé. A igreja foi perseguida. Cristãos morreram. Nossos irmãos morreram na arena, para que o Evangelho chegasse até nós, para que nós pudéssemos ter vida, e vida em abundância em Cristo Jesus. Ficamos perplexos, mas não podemos desanimar. Nós temos que caminhar, porque é Cristo que provém nas nossas vidas. O propósito é eterno. Perseguidos, mas não desamparados. Davi foi, que eu falei, ele tinha unção, ele já tinha uma palavra.
Imagina tu ter uma palavra que tu vai ser rei, depois tu ser perseguido e ter que se esconder. Mas ele não foi desamparado por Deus. Nós podemos ser perseguidos no nosso trabalho, perseguidos na família, perseguidos de todas as maneiras. Quando nós estamos com Cristo, vivendo a verdade, sendo perseguidos por causa da palavra dEle, Ele não nos desampara. Ele tem o controle de todas as coisas. Ele que vai nos levar, Ele que vai nos conduzir, Ele que vai cuidar de nós. Ele não desampara, Ele não vai nos desamparar. Ele tem todo o controle. Abatidos, mas não destruídos. Podemos até ficar abatido, né? Enfraquecido, mas nós não somos destruídos, porque a última palavra vem de Deus a nosso respeito. Podemos chegar em momentos que a gente pensa assim: agora deu. Quando estás fraco, aí é que tu estás forte, porque não depende mais das tuas forças, depende da força do Espírito de Deus. Quando nós não dependemos mais da nossa força, que nós sentimos enfraquecidos, é o Espírito que está entrando no comando. E aí sim, aquilo que parecia impossível se torna real. Nós ultrapassamos as barreiras. Levando sempre por toda parte o morrer do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nosso corpo mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Paulo estava falando da perseguição que ele havia acontecido com ele, as perseguições que ele havia tido na Ásia, que achava que talvez morreria, para que no povo habitasse a vida, para que através dele, através do ministério que o Senhor tinha concedido a ele, através da divulgação da palavra, habitasse a vida e chegasse a palavra de Deus a várias pessoas. Então ele fala do morrer em Cristo, que nós devemos morrer em Cristo. Todos os dias nós precisamos morrer. Quem vier após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Quem quiser vir após mim. Para nós irmos atrás de Cristo, ir com Ele, ir após Ele, precisamos sim negar a nós mesmos as nossas vontades em prol do Evangelho e morrer todo dia, porque todo dia nós precisamos morrer e ser crucificados com Cristo. Nós precisamos matar a nossa carne para que a vida, o Espírito prevaleça. Amém? E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Nós temos essa certeza que nós ressuscitaremos com Cristo, estaremos com Ele. Sabemos que nós estamos aqui numa passagem rápida, mas a nossa morada é eterna. Tudo isso é por amor de vocês, para que a graça multiplicada por meio de muitos torne abundante ações e graças para a glória de Deus. Amém? Para finalizar, o que eu falei no início: por isso não desanimamos. Ainda que o nosso exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova a cada dia. A gente vê ao decorrer do passar dos dias que as rugas vão aparecendo, os cabelos vão ficando brancos rápido, os cabelos caem, a gente já não tem mais o mesmo vigor de antigamente.
Ah, se a gente soubesse que ia passar por isso, né? Com 20 anos, a gente tinha aproveitado muito mais. Aproveita vocês que estão jovens aí, para quando chegar nos 45, ver que as rugas chegaram, o cansaço chegou. Não temos mais o mesmo vigor. E agora, não desanimamos, não desanimes. O nosso interior se renova a cada dia. Quanto mais conhecemos a Cristo, quanto mais caminhamos com Cristo, mais o nosso interior, somos cheios do Espírito, somos renovados pela glória de Deus. Pois a nossa leve e momentânea tribulação, leve e momentânea, vai passar. É leve. Diante do Deus que nós temos, para nós, parece assim, ó, meu Deus, e agora? Essa enfermidade, como é que eu vou passar por isso? Como? Leve e momentânea. Depende do tamanho do Deus que tu crê. Né? O tamanho do Deus que a gente crê. Ontem eu falei para minha sogra, Dona Sandra, a senhora nasceu de novo. Câncer de pulmão. Atestado de óbito praticamente, né? O Senhor fez um milagre. Qual é o tamanho do nosso Deus? Qual é o tamanho do teu Deus? Será que para você Ele mora dentro de você? Ele caminha com você? Será que Jesus caminha com você? Ou Deus está longe? Querido Senhor Jesus, Ele é muito real, o Espírito Santo é real. O mundo espiritual é real. A nossa leve e momentânea tribulação, aquilo que nós vamos passar, produzirá para nós um eterno peso de glória. Tudo aquilo que a igreja vai passar, tudo aquilo que nós vamos passar, nós vamos ter um peso de glória diante do Senhor Jesus. Nós não estamos aqui para nos reunir em sociedade, como o pastor Marco fala, de forma social, não. Nós estamos aqui para render graças a quem vive e reina para todo sempre. E nós estaremos com Ele, amém? Porque nós não fixamos o olhar nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Não vivemos por vistas, não olhamos para o mundo natural, para as coisas que acontecem dia a dia, que nos entristecem, que às vezes tentam nos afastar diante de Deus, tentam nos tirar da presença de Deus, tentam tirar-nos do caminho, tentam desanimar da nossa fé. Essas coisas são naturais, elas são passageiras, elas são transitórias, mas as coisas que nós vimos, elas são eternas, que é a glória do Senhor Jesus. É o trono de Deus, que já está firmado, que está nos aguardando. É isso que nós temos que ter, essa certeza de que o que nós vimos é passageiro, mas aquilo que nós buscamos, é aquilo que nós buscamos todos os dias aqui, que de joelhos dobrados, lendo a palavra, nós buscamos o que é eterno, o que é incorruptível, o que a traça e a ferrugem não corrói. Está gravado em nossos corações, para a mudança da nossa vida, para que nós venhamos a chegar à estatura de varão perfeito, para que nós venhamos a cumprir a nossa carreira e guardar a fé. Amém? Queridos, se coloquem de pé, que já estão até agoniados aqui, que eu já falei demais.
pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados. Pena que não dá para cantar. Estamos de pé, não caminhamos